O enterro. O vento daquela manhã trazia o cheiro da terra molhada e o murmúrio distante das cigarras. O cemitério estava cheio, mas o silêncio pesava mais do que o número de pessoas. Todos observavam a mulher de vestido preto, o tecido colava ao corpo dela como se também chorasse. Chamava-se Elif. E naquele instante, sob o céu cinzento, ela era o retrato da dor, ou, pelo menos, o que pareciam ser lágrimas. À frente do caixão, as mãos dela tremiam. Mas não era o frio. Era algo mais profundo. Uma mistura de alívio e desespero que queimava o peito, como um segredo que não se pode dizer nem a Deus. Que descanse em paz, sussurrou alguém atrás dela. Elif fechou os olhos. Paz, pensou. Palavra bonita. Palavra impossível. O marido, Kemal, fora um homem respeitado, dono de um pequeno negócio na cidade. Um homem de voz firme, sorriso contido. Mas entre eles, havia muito tempo que o amor dormia, e o silêncio, esse, era o terceiro morador da casa. Nos últimos meses, a vida deles tinha se transformado em uma rotina de olhares frios, conversas curtas e jantares em que só o relógio falava. E então, um dia, chegou Arda. O amigo do primo, o homem de olhos escuros e palavras quentes. Arda não falava, sussurrava. Olhava, e o olhar dele parecia tocar. Elif resistiu, no começo. Mas o coração dela, cansado de invernos, abriu-se como terra seca à chuva. Agora, enquanto o caixão descia à terra, o rosto de Arda surgia na memória dela como um pecado disfarçado de sonho. O padre continuava a oração. As palavras eram longas, distantes, e cada punhado de terra que caía sobre o caixão fazia eco dentro dela como um tambor lento. Quando o último punhado foi lançado, Elif deu um passo à frente. Ela ajoelhou-se. Tocou a terra ainda úmida. E, diante de todos, disse com a voz que misturava dor e firmeza: enquanto esta terra estiver molhada, eu não serei de outro homem. O murmúrio correu entre as pessoas. A promessa era solene, bela, e ninguém desconfiava da ironia que escondia. Arda, no fundo da multidão, baixou o olhar. Ele entendeu. Aquela promessa era, ao mesmo tempo, uma prisão e uma porta entreaberta. À noite, a casa parecia maior sem Kemal. Elif caminhava pelos cômodos e ouvia os ecos dos passos dele. O cheiro do tabaco ainda pairava no ar, e o relógio continuava a bater, implacável, como se zombasse do tempo que agora lhe pertencia. Sentou-se na poltrona dele, a mesma onde ele lia o jornal toda a manhã, e sentiu uma pontada no peito. Não foi culpa minha, repetiu. Foi um acidente. De fato, foi. Kemal caíra da escada da varanda, depois de uma discussão pequena, quase banal. Um tropeço, um instante. Mas o que Elif não dizia, nem a si mesma, era que, naquele momento, ela não gritou. Ela apenas ficou parada, olhando. E, por um segundo, desejou que ele não levantasse mais. Na manhã seguinte, o sol voltou forte. Elif caminhou até o cemitério, o véu ainda cobrindo o rosto. A terra sobre a sepultura de Kemal estava úmida, escura, viva. Ela ajoelhou-se, abriu o leque que trazia, o mesmo leque que usava nos verões da varanda, e começou a abanar lentamente o chão. O vento que saía do leque levantava um perfume de barro e lembranças. Passavam-se minutos, talvez horas. Os dedos dela suavam, mas ela não parava. Uma velha que passava olhou-a com piedade. Minha filha, a terra há de secar sozinha. Elif levantou o olhar, os olhos vermelhos. Eu fiz uma promessa. O passado. Chovia naquela tarde em que Arda apareceu pela primeira vez. Elif estava na loja de tecidos da cidade, escolhendo um pano novo para as cortinas. A chuva batia forte nas vidraças, e o som era como o coração dela, impaciente, contido. Quando levantou o olhar, viu aquele homem entrar, sacudindo o guarda-chuva e sorrindo como quem traz o sol escondido no bolso. Desculpe, está tudo molhado. Não tem problema, respondeu ela, tentando esconder o rubor. Ele era o amigo do primo de Kemal, vindo de Esmirna para abrir uma oficina. Jovem, confiante, com aquele tipo de voz que parecia prometer mais do que dizia. Nos dias seguintes, começaram a se cruzar por acaso. No mercado. Na praça. No mesmo caminho que levava à casa dela. Coincidências, ou talvez, tentações enviadas pelo destino. Kemal, cada vez mais distante, passava as noites no escritório.
Tinha problemas com os negócios, falava pouco, bebia mais. Elif tentava alcançá-lo, mas as palavras batiam numa parede invisível. Kemal, você não me escuta. Não há nada para dizer, Elif. A vida é isso. Mas Arda escutava. Arda olhava. E um olhar, quando é proibido, tem o poder de incendiar o mundo. Tudo começou numa tarde de verão, no jardim atrás da casa. Kemal estava viajando, e Arda passou para devolver um livro. O sol caía, dourado, e o ar cheirava a jasmim. Você parece triste, disse ele. A tristeza é o que sobra quando o amor vai embora. E se ele voltasse? Nem sempre ele volta para o mesmo lugar. O silêncio que seguiu disse o resto. Os olhos se encontraram, e o tempo parou. Um toque nas mãos, um suspiro. Nada mais. Mas foi o bastante para que o destino escrevesse a primeira linha do que viria. Depois disso, Elif passou a viver entre dois mundos, o da aparência e o da febre. De dia, a esposa perfeita. À noite, uma mulher que sonhava com outro nome sussurrado ao ouvido. As semanas seguintes foram um turbilhão. Cartas escondidas, olhares rápidos em missas de domingo, encontros breves, sempre com o medo rondando. E quanto mais perigoso, mais forte o fogo. Mas o destino, impaciente, decidiu interferir. Certa noite, Kemal voltou mais cedo. O cheiro de vinho e raiva chegou antes dele. Elif estava na varanda, escrevendo uma carta que nunca enviaria. Para quem é essa carta, Elif? Para ninguém. É só um desabafo. Desabafo de quê? Da vida que te dei. As palavras dele foram pedras. Ela tentou explicar, mas ele não ouvia. Subiu os degraus com pressa, tropeçou. Um grito, um estalo seco. O silêncio. O mundo parou. Elif desceu devagar. Viu o corpo dele no chão, o olhar perdido no nada. E, por um instante, não gritou. Apenas ficou ali, parada, sentindo o coração bater devagar. Foi o destino, sussurrou uma voz dentro dela. Mas outra, mais funda, respondeu. Não. Foi o teu desejo. Os dias seguintes foram um nevoeiro de lágrimas fingidas e condolências sinceras. Arda apareceu no funeral, discreto, o olhar cheio de medo. Elif evitou-o, mas quando as mãos dele se tocaram, só por um segundo, o corpo dela tremeu. Agora, restava a promessa. Uma promessa dita em voz alta, diante de todos, mas feita, no fundo, apenas a si mesma. E o leque seria sua penitência. A promessa. Os dias passaram, e o sol secava tudo, menos a terra sobre o túmulo de Kemal. Toda manhã, Elif ia ao cemitério. O leque nas mãos, o mesmo vestido preto, o mesmo silêncio. A cidade começou a comentar. Ela o amava demais. Uma santa mulher. Mas só ela sabia o peso daquela devoção. Arda esperava notícias. Mandava bilhetes curtos, deixava flores na janela, evitava ser visto. Uma tarde, escreveu. Quando essa terra secar, vem comigo. Quero te tirar daqui. Elif leu, chorou, rasgou o papel e foi ao cemitério. O vento soprava quente. Ela abriu o leque e começou de novo. Cada movimento era uma oração e uma punição. O som do tecido abrindo no ar misturava-se às vozes distantes das crianças brincando no campo. De repente, uma sombra aproximou-se. Era o padre. Filha, Deus já ouviu tua promessa. Não precisa mais vir. Elif sorriu, cansada. Padre, às vezes Deus demora. E eu não posso esperar. Naquela noite, choveu. Elif chorou junto à janela, vendo a água apagar todo o esforço do dia. O chão que quase secava voltou a ser lama. E no espelho, ela mal reconhecia o próprio rosto. A pele pálida, os olhos inchados, o véu esquecido no canto. Será que é isso o castigo? Recomeçar sempre. Quando o amanhecer chegou, ela voltou ao cemitério. O céu estava azul, sem nuvens. Ajoelhou-se diante da lápide e sussurrou. Perdoa-me, Kemal. Eu só queria viver. Abriu o leque. O sol bateu no metal dourado do cabo, e o reflexo brilhou como uma chama. Abanou, 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 até que um fio de poeira levantou-se sobre a terra. O coração dela disparou. Está secando, pensou. Está acabando. Mas, de repente, o vento parou. E ela percebeu. O chão podia até secar,
mas o que estava dentro dela nunca mais seria leve. Dias depois, Arda veio buscá-la. Encontrou-a no portão do cemitério, o leque ainda nas mãos. Acabou, Elif. Vamos embora. Ela olhou para ele, e o sorriso que deu foi o mais triste do mundo. Não, Arda. Eu fiquei aqui tanto tempo que virei parte dessa terra. Ele tentou insistir, mas o olhar dela era definitivo. Deixou o leque cair sobre a sepultura, virou-se e foi embora. O vento soprou leve, e a terra brilhou seca sob o sol. Elif, então, ajoelhou-se uma última vez. Agora sim, a terra secou. E, com um suspiro que parecia paz, fechou os olhos. Naquela tarde, as cigarras voltaram a cantar. E quem passou pelo cemitério jurou ter visto o leque abrir-se sozinho, movido por um vento invisível, como se alguém ainda quisesse cumprir uma promessa que o destino já perdoara.